A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você sabe quando chamar o povo de Deus, o povo de Israel, de hebreu, de israelita ou de judeu? Você sabia que há dois períodos na Bíblia onde há mudança de povo hebreu para israelita e de israelita para judeu? O povo originalmente chamado de hebreu hoje não é mais conhecido dessa maneira, e nós vamos ver o que aconteceu neste vídeo. Nós vemos em Lucas capítulo 3, do versículo 23 ao 38, a genealogia familiar de Jesus. Porém, uma genealogia familiar tem início no filho e vai até os seus ancestrais mais remotos. Nesse caso, começa em Jesus e segue um longo caminho até Deus, o Criador do homem. Toda essa genealogia de Lucas nós vemos desde Gênesis e é muito importante para o estudo de hoje. Vamos ler essa genealogia de trás para frente, começando do versículo 38. E Deus criou Adão, Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, e Cainã gerou Maalalel, Maalalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Metusalém, Metusalém gerou Lameque, Lameque gerou Noé, e Noé gerou Sem. Amém? Nós vemos que após o dilúvio, do qual foram salvos somente Noé e sua esposa e seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé e suas esposas, Deus escolheu Sem para dele vir o Messias. Os descendentes de Sem eram conhecidos como Semitas. E Sem gerou Arfaxade, Arfaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, e Salá gerou Eber. Eber teve 2 filhos, Peleg e Joctã. Peleg em hebraico, Peleg se traduz repartir ou dividir, porque Peleg nasceu nos dias da Torre de Babel, na confusão de línguas, quando toda a terra foi dividida segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. De todas as famílias divididas dos 3 patriarcas, Sem, Cã e Jafé, Deus escolhe dos filhos de Eber a Peleg, para de Eber e Peleg vir o Messias. Após essa divisão, Eber e seus descendentes se tornam um novo povo, o povo hebreu. De Eber vem a palavra hebreu, pois isso diz na palavra, em Gênesis capítulo 10, versículo 21. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber. Amém? Nós vemos que Sem era pai de todos os semitas, e agora, 4 gerações depois, Sem é pai de todos os hebreus. Contando os dias da vida de Sem e Eber, ambos morreram nos dias de Isaque e Jacó, muitos anos após a morte do próprio Abraão. Abraão é o primeiro a ser chamado de hebreu nas Escrituras. Gênesis 14, versículo 13, que diz assim: Então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu, que habitava junto dos carvalhais de Mamre. Amém? Abraão era chamado de hebreu, pois Deus o chamou para ser um povo separado, o povo hebreu. E passados 4 gerações, nós vemos mais uma mudança na maneira como se referiam ao povo hebreu. Mas onde isso começa? Vamos ler juntos Gênesis capítulo 32, versículo 24 ao 28. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como um príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Amém? Nós vemos aqui que Jacó lutou com Deus e, tendo perseverado, prevalecido,
teve em seu nome um acréscimo, isso mesmo. O nome de Jacó não foi mudado. Israel é um nome simbólico, ao qual Deus acaba de mudar o nome do seu povo, que era hebreu, agora será Israel, e Jacó também será conhecido por esse nome. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Mas só para que você possa acompanhar na sua Bíblia, note que Deus continua chamando Jacó de Jacó e ao seu povo escolhido de Israel. Somente Abraão teve o seu nome mudado, de Abrão para Abraão, e nunca mais foi chamado de Abrão. Agora começamos a ver as palavras filhos de Israel. O povo hebreu agora se chama povo israelita, ou filhos de Israel. Quando vemos as palavras o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Israel, se refere tanto a Jacó como ao povo. Agora vamos ler Gênesis 33, do versículo 18 ao 20. E chegando Jacó, salvou a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade, e comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, das mãos dos filhos de Hamor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. A partir daqui, nós vemos que Deus é chamado de Deus de Israel, é o Deus dos israelitas. Vamos ver agora como Deus se refere ao seu povo para Moisés na sarça ardente. Êxodo capítulo 3, no versículo 9, diz o seguinte: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Amém? Também nós vemos no capítulo 9, Êxodo 9, versículo 4, onde diz o seguinte: E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo o que for dos filhos de Israel. Amém? Aqui nós vemos que o povo pode ser chamado tanto de israelitas como dos filhos de Israel. Vamos ver também Êxodo capítulo 11, versículo 7. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Amém? Muito tempo se passou e o povo continuou sendo chamado de israelitas. Mas um dia algo acontece e novamente o povo, que inicialmente se chamava hebreus, terá seu nome mudado. Mas vamos pegar um contexto maior para entender dessa vez. 1 Reis, capítulo 11, do versículo 4 ao 13. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. E, acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: Visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu concerto e os meus estatutos que mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai,
da mão do teu filho o rasgarei, porém todo o reino não o rasgarei. Uma tribo darei a teu filho, por amor do meu servo Davi, e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Amém? Nós vemos que por causa dos pecados de Salomão, Deus prometeu rasgar o seu reino e dá-lo ao seu servo Jeroboão. Mas Deus prometeu que uma tribo ele daria ao filho de Salomão, a Roboão, por amor de Davi e por causa da promessa do Messias. Agora vamos ler 1 Reis, capítulo 11, 29 ao 32. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha, e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Amém? O profeta Aías rasgou suas vestes em 12 pedaços, que representavam as 12 tribos de Israel, dando a Jeroboão 10 tribos, e a Roboão uma tribo, e a última tribo não havia atravessado o rio Jordão quando Israel tomou Canaã. Agora vamos ver no capítulo 11, versículo 40. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Aqui nós vemos que Salomão, enciumado, tentou matar Jeroboão, que fugiu para o Egito. No versículo 43 diz o seguinte: E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém? Então Salomão morreu, e Roboão reina em seu lugar. Nós vemos que o filho de Salomão, Roboão, começou a reinar depois da sua morte. Porém, algo mais estava acontecendo com o povo. Salomão havia colocado jugo sobre o povo, ou seja, Salomão colocou o povo sobre trabalho forçado. Agora, Roboão, como rei, o povo pede para que tenham seus trabalhos forçados aliviados, para assim os servirem de boa vontade. 1 Reis, capítulo 12, versículo 4. Neste versículo, o povo diz a Roboão: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Amém? Mas Roboão, ouvindo conselhos de amigos, disse que pioraria esse jugo. Veja a resposta de Roboão no versículo 11. Assim, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Amém? O castigo com açoites era apenas com varas, mas o castigo com um escorpião, um chicote com cordas onde amarravam ossos e objetos de ponta, servia para afligir, deixando muitas cicatrizes. Agora, devido a essa resposta, veja o que aconteceu no capítulo 12, versículos 16 ao 20. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, tornou-lhe o povo a responder, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, prove agora a tua casa, ó Davi. E Israel se foi às suas tendas. No tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os tributos, e todos o Israel o apedrejou com pedras, e morreu. Mas o rei Roboão se animou a subir ao seu carro para fugir para Jerusalém. Assim se desligaram
os israelitas da casa de Davi, até o dia de hoje. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. E ninguém seguiu a casa de Davi, senão a tribo de Judá. Amém? Israel se dividiu. 10 tribos se tornaram o reino do norte, cujo rei era Jeroboão. E somente Judá se manteve fiel à casa de Davi, com Roboão como seu rei, o reino do sul. Porém, Roboão passou a obedecer ao Senhor. Já Jeroboão fez 2 bezerros de ouro e deu a Israel como Deus, e passaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor. O povo que era todos israelitas, e se desligaram da casa de Davi, se rebelaram, e até o próprio Jeroboão assumiu o sumo sacerdócio de um falso templo. A partir daqui, permaneceram somente os judeus da tribo de Judá, fiéis à casa de Davi, por causa da promessa do Messias e do seu reino eterno. Assim, os judeus são conhecidos até hoje. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.